Aqui eu vou te ensinar a fazer um dos cremes mais fáceis que existem na confeitaria francesa, que é o creme inglês. Esse creme que é considerado como um creme de base. Como você sabe, a confeitaria francesa ela é composta de diferentes tipos de cremes. O creme inglês, o creme de confeiteiro, o creme bavarois, o creme mousseline. Enfim, eu posso passar aqui um bom momento falando sobre os cremes de base da confeitaria francesa, mas esse daqui é o mais simples de todos. São ingredientes bem simples que com certeza você tem na tua cozinha, e esse creme ele pode ser consumido assim, puro, do jeito que você vai aprender aqui, ou pode também servir como base para formar outros cremes. Por exemplo, o creme bavarois, nós utilizamos o creme inglês que eu vou estar ensinando aqui. Então ele é uma base para formar outras bases. É um fundamental para quem trabalha com confeitaria. Então, para você que está iniciando na confeitaria agora, não conhece absolutamente nada sobre confeitaria profissional, não conhece absolutamente nada sobre confeitaria francesa, com certeza esse creme aqui vai ser o teu primeiro passo em direção da confeitaria profissional. Então, se você já curtiu o fato de aprender esse creme aqui, deixa o like aqui embaixo do vídeo, não paga um centavo, isso deixa a professora super feliz para trazer mais conteúdos e mais conhecimento como esse daqui para você. Mas bora lá então definir o que é esse tal de creme inglês, Pri. Esse creme ele é bem simples de ser feito. Para fazer esse creme a gente só vai precisar de 3 ingredientes basicamente: leite, gemas de ovos e açúcar. Só isso, Pri? Só isso, juro, juradinho. Algumas receitas têm uma versão onde nós substituímos o leite pelo creme de leite. Outras receitas que trabalham com creme de leite e leite ao mesmo tempo para dar mais cremosidade, mas basicamente o que é importante que você entenda aqui é que o creme inglês é um creme feito à base de gemas de ovos. Então aqui você percebeu que não tem amido, que o único espessante que vai deixar esse creme aqui mais cremoso, com mais viscosidade, vai ser os ovos. Os ovos vão ter a função de espessante no nosso creme, tá? Aqui na minha bancada eu tenho vários outros ingredientes. Eu não vou estar falando agora. Eu tenho creme de leite, eu tenho gelatina, enfim. Mas esses ingredientes aqui que eu acabei de colocar de lado, eles vão servir para te mostrar que esse creme de base, o creme inglês, ele pode ser usado para fazer o creme bavarois, que eu também vou estar mostrando aqui no vídeo de hoje. Então você vai estar aprendendo 2 receitas de base de cremes da confeitaria francesa em um vídeo só. Isso é maravilhoso, né? Vamos estar economizando tempo. Então, gente, esse creme aqui, o creme inglês, ele é uma base para fazer outros cremes, como eu já mencionei, mas ele também pode ser consumido natural. Muitas vezes nós consumimos o creme inglês natural em cima de outras sobremesas, por exemplo, colocando ali em cima do brownie, colocando ali em cima do coulon au chocolat, que no Brasil a gente chama de petit gâteau. Nós utilizamos também o creme inglês como base para fazer o creme brulee, muito famoso também na confeitaria francesa, tem receita aqui no canal, inclusive. Nós utilizamos também o creme inglês para fazer bases de sorvetes, aqueles gelatos maravilhosos, também pode ter uma base de creme inglês. E como eu mencionei, creme bavarois e outros cremes também utilizam essa mesma base. Então, para fazer esse creme, nós vamos começar aqui misturando o açúcar com as gemas de ovos. Isso daqui se chama branqueamento dos ovos. Quando você ouvir falar em branqueamento, significa simplesmente misturar açúcar com os ovos ou o açúcar com as gemas. E por que branqueamento, Pri? Porque quando a gente fica mexendo, ó, a gema com o açúcar ou os ovos inteiros com o açúcar, ele fica com aspecto esbranquiçado, por isso que se chama branqueamento, tá? Então, a primeira etapa é super simples, consiste em fazer o branqueamento, reserva
E aqui, na nossa panelinha, eu tenho o leite. Leite normal, tá? O leite integral estou utilizando aqui. Dentro desse leite, eu vou querer aromatizar um pouquinho esse creme para dar um pouquinho mais de sabor. Eu vou colocar um pouquinho de extrato de baunilha. É opcional, tá? Não precisa colocar o extrato se você não tiver. E aqui nós vamos deixar esse leite esquentar, mas não ferver. É só deixar ele quentinho. Inclusive, você pode até colocar no micro-ondas, leva ali por uns 30, 40 segundos até ele esquentar, já vai ser o suficiente. O importante é que o leite ele fique quentinho, que ele comece a soltar aquela fumacinha e quando soltar essa fumacinha a gente tira do fogo, combinado? O meu leite aqui já tá quentinho, ele não ferveu e é importante não ferver, porque se ele ferver e se você adicionar o leite quente aqui nos ovos, os seus ovos vão cozinhar e não é essa a ideia. Então esse leite quentinho a gente vai misturar aqui com os ovos branqueados e vamos misturar isso tudo. Vamos voltar com isso tudo aqui para a panela. E é aqui aonde a técnica vai entrar em jogo. E apesar de simples, é nessa etapa aqui onde muita gente erra o creme inglês. Primeiro ponto importante é deixar a temperatura do seu fogão bem baixinha e sempre mexer esse creme durante o preparo, não deixar ele sozinho lá no fogão cozinhando. Segundo ponto importante, geralmente esse creme ele é preparado com um termômetro, mas eu quis trazer aqui na receita para você a versão sem o termômetro para mostrar que é possível e que é importante, sobretudo, você estar prestando atenção na textura. Você já ouviu falar em ponto na P? O ponto na P é o ponto que nós precisamos atingir aqui no nosso creme inglês. O ponto na P é aquele que vai deixar esse creme aqui mais espesso e esse ponto na P a gente consegue atingir quando esse creme atinge entre 82 e 85 graus. É nessa temperatura que o creme vai engrossar. Se passar dos 85 graus, o que vai acontecer? Os ovos vão começar a coagular, vão começar a cozinhar, aí esse creme vai talhar. E muita gente erra justamente na questão da temperatura. Acaba cozinhando demais e aí esse creme ele fica todo granuloso. Então a minha recomendação é, vai fazendo ali numa temperatura bem baixinha, sempre observando a textura do creme. Ou então, se você tem um termômetro, utiliza o termômetro para estar controlando a temperatura. Teu creme ali atingiu 82, 83 graus, já é o suficiente, tira ele do fogo. Mas eu acho que é importante também aprender a fazer esse creme no olho, caso o teu termômetro quebre, caso você não tenha um termômetro, também é totalmente possível você trabalhar com o creme inglês. E é super interessante essa opção de creme para quem tem sobra de gemas em casa. Às vezes as pessoas me perguntam, Pri, o que eu faço com as gemas que sobram? Nós temos tendência a pensar no quindim, no pudim, mas olha só, o creme inglês é uma excelente opção para você estar fazendo outras sobremesas. Sobremesas como eu mencionei, o creme brulee, pode fazer um gelato, pode fazer uma mousse com o creme bavarois, que nós vamos fazer aqui depois que terminarmos esse creme inglês. Então é uma opção que sai fora do feijão com arroz, é uma outra opção para você estar trazendo para os teus clientes. Aqui eu já estou notando que o creme ele já está mais espesso e acredito que ele já atingiu a temperatura. Você percebe que eu até tirei aqui ó, do fogão, levantei a panela para ele não continuar cozinhando, para ele não coagular, para ele não talhar. E vamos ver se ele atingiu o famoso ponto na P. Qual que é o ponto na P, Pri? Primeiro você percebe que o creme ele está levemente mais espesso. O creme inglês ele não fica um creme super espesso, tá? É absolutamente normal. Então, o ponto na P é esse daqui, ó, que você passa o dedo
no meio da espátula e você consegue ver o traço do seu dedo. Então, nós percebemos aqui que o creme ele fica mais espesso, sem ficar muito espesso. Então, esse daqui é o ponto do creme inglês. E é só isso, Pri? Sim, é só isso. O creme inglês é só isso. E se passar do ponto, o que vai acontecer? Os ovos vão começar a cozinhar. Aí esse creme vai ficar cheio de grãozinhos aqui por cima. E é aí que muita gente erra o creme inglês por esse detalhe, a questão do controle da temperatura. Então, assim que você notar que o seu creme ele ficou assim mais espesso, nessa textura que você está vendo aqui, tira a panela do fogão, continua mexendo para ele não continuar cozinhando. E outro ponto importante, aqui eu vou levar esse creme para um outro recipiente. Esse recipiente aqui, ele está limpo, porque aqui do meu lado, ó, eu tenho um recipiente sujo que estava contendo aqui os ovos crus e muita gente que não conhece técnica de confeitaria vai acabar levando o creme lá para aquele recipiente sujo. E o que vai acontecer? Vai acontecer contaminação dos produtos, né? Esse creme aqui acabou de ser pasteurizado e se eu misturasse esse creme lá no recipiente que estava sujo, o creme ia ser contaminado pelos ovos crus. Então fica aqui a dica, uma dica muito importante de segurança alimentar para você que trabalha com cozinha. Então, se você quiser apenas o creme inglês, você para nessa etapa. Agora, se você quer fazer um creme bavarois, aí você continua o que nós vamos fazer aqui. Aqui eu vou dar continuidade a esse creme, que é o creme bavarois, que nada mais é do que uma mousse. Se você ouvir falar em creme bavarois, creme bavaroise, é a mesma coisa e é uma mousse. O que muda aqui? 2 ingredientes a mais. Gelatina, tá? Gelatina sem sabor, pode ser gelatina em pó, gelatina em folhas. E o creme de leite, que precisa ser o creme de leite fresco, aquele que bate ponto de chantilly. Aquele que contém entre 30% e 35% de gordura. Não dá para utilizar o creme de leite de caixinha, porque creme de leite de caixinha contém 17%, 20% de gordura, e essa quantidade de gordura, ela não é suficiente para a gente bater na batedeira e montar em ponto de chantilly, tá? Para montar em ponto de chantilly, a gente precisa ter essa quantidade mínima de gordura de 30%, tá? Então, se você quiser preparar o seu creme bavarois, essa mousse, você vai adicionar a gelatina sem sabor aqui no seu creme inglês ainda quente. Mistura até essa gelatina derreter por completo. E em paralelo, o que nós vamos fazer aqui com esse creme de leite fresco? Nós vamos bater em ponto de chantilly. Como a quantidade aqui de creme, ela não é muita, eu vou estar utilizando a batedeirinha de mão. E aqui, sem muito segredo, é só bater esse creme até atingir o ponto de fouetter, que é o ponto de chantilly. O único cuidado que você precisa ter quando você bate o creme de leite em ponto de chantilly é cuidar para não bater em excesso. Se bater em excesso, o creme ele vai começar a talhar, ele vai começar a separar a gordura do creme de leite e arrisca de virar manteiga, tá? Então, assim que atingir o ponto de chantilly, para de bater. E voilá! Olha só o ponto de chantilly. O ponto de chantilly é esse biquinho, né? Ó, o famoso biquinho do ponto de chantilly. E agora, Pri, o que eu faço? Agora eu vou te contar um dos principais erros que as pessoas cometem quando elas fazem o creme bavarois. O creme bavarois, a finalização consiste em misturar essas duas últimas etapas aqui. E é aqui onde muita gente erra. O meu creme inglês, ele ainda tá quentinho. O que vai acontecer se eu misturar o creme inglês ainda quente junto com
o meu creme de leite batido? O creme de leite batido ele vai derreter, ele vai perder toda essa aeração. Você concorda comigo que o creme Bavarois é uma mousse? E como toda mousse, ela precisa do quê? De ar? Então, se você adicionar o seu creme inglês ainda quente aqui dentro, o que vai acontecer? A gente vai perder toda essa aeração e não vai mais ter mousse. Percebe que não é apenas uma receita passo a passo? Se tivesse escrito num livro, mistura o creme inglês com o creme foueté e tá pronto? Não. Tem a questão da temperatura a ser respeitada. Então a gente vai precisar deixar o nosso creme inglês aqui, baixar um pouquinho em temperatura, ficar ali por volta de uns 23 graus, para daí sim misturar com o creme foueté. O creme inglês aqui já baixou em temperatura, tá aqui por volta de 23, 24 graus. E agora nós vamos misturar essas duas etapas. O que eu gosto de fazer é estar fazendo uma pré-mistura. Então adiciono um pouquinho de creme foueté aqui dentro do creme inglês. Eu faço uma pré-mistura com o fouet. Aqui pode ir sem medo, tá? Com o fouet. Faço uma primeira homogeneização. E depois eu volto com essa mistura aqui com creme foueté. E aqui faz a mistura delicadamente, tentando manter o máximo de aeração possível. E voilá! O creme Bavarois tá pronto. Sério, seríssimo. E olha só essa textura. Você vai falar assim, não, prima, isso daí não é mousse, não? Olha só a textura que fica o creme Bavarois uma vez de pronto. Ele fica assim, mas ele vai precisar estabilizar. Lembra que aqui dentro nós temos a gelatina e como toda gelatina, ela precisa passar por um processo de resfriamento para ela endurecer, para ela dar textura para esse preparo. Então, dentro desse preparo nós temos a gelatina e o creme foueté que vai trazer aeração para dar a textura final para o nosso creme Bavarois, que é uma mousse no final das contas. Então, esse creme aqui, ele vai precisar resfriar na geladeira para você ter a textura final, aquela textura de mousse bem gostosa que você precisa. E esse creme aqui, pessoal, é um creme bem interessante porque vocês conseguem montar sobremesas. Vocês podem estar montando, por exemplo, uma sobremesa na taça, pode estar montando entremets. Aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês no vídeo de alguns entremets feitos com creme Bavarois. Esses entremets que vocês estão vendo são todas receitas que já estão disponíveis lá no meu clube de patisserie, que é um clube de assinaturas onde eu ensino confeitaria francesa de uma forma totalmente descomplicada. Então tudo que vocês viram aqui no vídeo de hoje é uma forma descomplicada de aprender as bases da confeitaria francesa e é exatamente desse jeitinho que eu ensino as receitas lá do clube de patisserie. Então, para quem gosta de aprender uma confeitaria mais profissional, você que trabalha com confeitaria ou você que não trabalha com confeitaria, só gosta de fazer pelo prazer mesmo, para a família, para os amigos, e gosta ao mesmo tempo de estar aprendendo técnicas, né, para chegar com algo diferenciado, o clube de patisserie é uma ótima opção. Primeiro porque ele ensina todas as bases da confeitaria francesa através das práticas, ou seja, através das receitas que vocês aprendem todas essas bases. E segundo, lá temos receitas divididas em 12 módulos para abranger toda a confeitaria francesa. Não esquecer de nada, nem croissant a gente não esquece lá dentro do clube. E toda semana também temos uma receita nova para nunca mais faltar ideia para vocês. Sem falar que as receitas também são divididas do nível básico ao nível avançado. Então, para você que está começando na confeitaria, eu acho que pode ser interessante começar pelas receitas do nível básico. E para você que está avançando lá no clube, já pode ir começando pelas receitas do nível avançado, como os croissants, as massas folhadas.
é uma excelente opção. Para quem quiser saber um pouquinho mais como que funciona o clube, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo fixado nos comentários, e os planos são super interessantes e acessíveis. A partir de R$ 29,90 por mês, você pode garantir o teu espaço lá no clube e tirar as dúvidas também comigo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi uma aula onde eu te ensinei na prática como fazer 2 cremes de base da confeitaria francesa, começando pelo creme mais simples de todos, o creme inglês, e podendo ir até a variação do creme bavarois para você criar outras receitas. Então dê asas à tua imaginação e depois você volta aqui nos comentários me contar o que você fez com esse creme bavarois, qual foi a sobremesa que você criou. E para você não perder o próximo vídeo, a próxima técnica, se inscreve aqui no canal, não paga nada por isso, e toda semana tem vídeo novo, tem receita, tem técnica para você que quer viver de confeitaria de uma forma mais profissional.